Bom dia para todo mundo, boa tarde para todo mundo que chegou aqui até agora, Cristiane, Gabriel, Jander, Gabriele e o resto do pessoal aí. Vamos dar continuidade aqui nas monitorias, né? A gente viu que a matéria já acabou do curso, mas as monitorias vão continuar, aí a gente não sabe até quando, tá? Mas a gente vai continuar até todo mundo conseguir fazer as atividades, né? Enquanto tiver dúvida nas atividades, se vocês tiverem dúvidas, algumas pessoas ainda não tiverem enviado, a gente está com a proposta de ir continuando com as monitorias, tá bom? Então, os monitores, né, eu, o Luiz Miguel e o Oswaldo, a gente teve uma conversa também essa semana em relação àqueles alunos que não estão entregando as atividades, né, a gente está bolando aí uma estratégia para que vocês consigam enviar isso para a gente, tá? Porque vocês têm que praticar, né, enviar, mesmo que não consigam fazer a nota total lá do exercício, mas tentem fazer, né? Então a gente está tentando, né, com essas semanas aí de monitoria, com que vocês consigam enviar esses exercícios, né? E como eu mandei lá no grupo, eu vou no finalzinho aqui da aula, no início aqui mesmo, eu vou mostrar uma coisa que a gente criou lá no site para facilitar a gente nisso, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela do site do curso, né, no tópico 9, que é o tópico que a gente está agora, né, falando da estrutura de repetição para faça, onde eu espero, né, que vocês tenham lido a apostila na página, né, no item 4.2. Eu espero também que vocês tenham lido o material de estudo. Eu espero também que vocês tenham visto, né, assistido as videoaulas para ficar por dentro do que a gente está falando e não ficar perdido. Tá? Não adianta só vir aqui na monitoria, vir nossas explicações, mas não ver, né, os exemplos de como fazer, como usar, achar um maior número, vários exemplos aí para fixar como que usa isso aqui, nessa estrutura de repetição no, no Portugal Studio, tá? E para vocês aprenderem também, né? Tem que assistir para aprender. Muitas pessoas estão me chamando, né, no WhatsApp, né? Não estou achando assim ruim que está me chamando, pode chamar a hora que quiser, que eu atendo com o maior prazer e tal, mas tem algumas coisas lá que eles me perguntam, né? As pessoas me perguntam lá no WhatsApp que pode estar explicado aqui nas videoaulas ou na apostila, entendeu? Então, tentem dar uma lida aqui nas apostilas, nas apresentações, né? Veem, assistem as videoaulas, né? E se não conseguir achar, né? E mesmo se não conseguir fazer aquele determinado exercício, aí chama a gente no WhatsApp e no fórum, tá? Porque a gente repete o que já está feito aqui, né? Pode chamar no WhatsApp, a gente não acha ruim que acha que chama, não. Pode continuar chamando para tirar essas dúvidas, tá? Mas algumas coisas já estão explicadas aqui, é isso que eu quero passar para vocês, tá? Então, fiquem atentos, né, para assistir as videoaulas, ler os material aqui, para ficar por dentro do assunto, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, sobre a atividade, né, não avaliativa, que era essa lista aqui que a gente colocou para vocês treinarem, que já tinha até o gabarito, né, que era para vocês tentarem fazer e depois conferir com o gabarito, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui de quem, né, baixou essa lista, tentou fazer alguns itens, fez alguns itens, quem fez essa lista, pelo menos tentou fazer a lista, levanta a mão, por favor. Tem um botãozinho de levantar a mão, pode falar no chat também, se não conseguir. A Evelyn levantou a mão. A Evelyn fez. A Gabriele também fez. Mais alguém que tentou fazer? Ok. Tá. Quem levantou a mão aí pode abaixar aí. Eu consegui ver aqui. Então, para a gente conseguir fazer esse exercício aqui do laboratório virtual em relação à estrutura para faça, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Praticar antes de já ir lá no exercício avaliativo, é legal vir aqui, né? Passar na lista de exercício, né? Que não é avaliativo, né? É opcional para fazer, mas que vai fixar mais ainda
aquilo que a gente já falou, né? E vai diminuir mais os seus erros na hora de fazer a avaliativa, tá? A avaliativa você pode enviar quantas vezes você precisar para tirar a nota total, então não tem problema também não, né? Mas eu falo assim, para treinar mesmo aqui as listas, certo? Visando também que já tem o gabarito, né? Se tiver alguma coisa errada, você vê como que faz e aprende lá como é que vai fazendo, ok? Então, aqui, nas atividades avaliativas desse tópico, né, como eu mostrei na terça-feira, a gente tem aqui dois itens de estrutura de repetição para faça e 5 itens de revisão de tudo aquilo que a gente já aprendeu, certo? Então, a gente vai falar desses exercícios hoje, eu vou explicar aqueles que vocês não conseguiram fazer, vou dar dica e vou tentar passar algumas estruturas aí que a gente vai utilizar nisso, tá? Nessas duas que você já sabe, né? Como ele fala que a gente tem que usar o para-faça, então a gente já sabe que tem que usar o para-faça, e mais algumas estruturas também, né? Não é só o para-faça, não. Então, eu vou mostrar algumas delas. E aquilo que eu mostrei que eu falei lá no grupo, né? Falando que vai ter que ter uma coisa nova aqui para quem não está conseguindo, né? Enviar os itens, os exercícios, não está conseguindo tirar nota máxima nos exercícios, não está conseguindo enviar, não está conseguindo mexer no LVP, eu quero que vocês utilizem esse fórum de dúvidas aqui, ó. A gente está vendo que muitas pessoas não estão utilizando isso. E qual que é o objetivo desse fórum de dúvidas aqui? Nós, monitores, o Oswaldo, colocar itens aqui, bem como vocês também podem colocar os itens aqui de dúvidas e que a gente vai respondendo e tal. Mas o objetivo desse fórum, que está aqui no tópico 9, é falar sobre o quê? Falar algumas coisas, né? Igual o Oswaldo falou aqui, algumas dicas. Olha o que ele falou, olha. Isso aqui vocês recebem por e-mail, tá? Então, para não ficar vindo aqui toda hora, vocês podem verificar o e-mail, né? Que isso vocês recebem por lá também. O que ele falou aqui, né? Que uma dica que ele deu aqui. Irei criar tópicos neste fórum para as atividades possam ser corrigidas e enviadas novamente. Então, a gente vai fazer isso, tá? Para ajudar vocês, né? Então, uma dica que ele deu aqui, ó, são para o problema área do círculo, né? Da semana do tópico 8, se não me engano. Que ele fala que não pode ter espaço em branco no nome, né? E tem que ter a extensão .por. A gente viu, né? Que muitas pessoas estão enviando sem a extensão .por, com espaço no nome, e isso não vai dar certo. Você vai tirar 0 da nota, porque ele não vai avaliar, certo? Então, não pode ter espaço no nome do arquivo que vai enviar lá no LVP, e tem que ter a extensão .por. Né? Algumas pessoas enviaram nessa extensão nenhuma, eu não sei nem como que os arquivos rodaram, né, lá no LVP, né? Porque não vai dar certo, né, sem a extensão. Então, tem que colocar a extensão. A segunda dica que ele fala aqui da estrutura padrão, né, do Portugal Studio, né, dos arquivos que a gente faz lá, né, que é programa, né, que a gente escreve aqui os nossos comandos aqui dentro, né, na função início. Então, vocês podem pegar, né, isso aqui já vem como padrão na hora que vocês abrem lá no Portugal Studio, né, então isso aqui já vem como padrão lá, e é só escrever aqui entre a função início os nossos programas, né, os nossos códigos. Algumas pessoas estão enviando sem essa estruturação aqui, programa, função início, só essa parte do código não vai dar certo. Tem que ter a estruturação e os comandos têm que ficar dentro da função início. Se não tiver, a nota vai ficar como 0, porque ele nem vai executar, porque a estrutura do programa está errada, não tem a função programa, não tem a função início, certo? Então, tem que ter essas funções aqui, programa e início, que já são padrão dos códigos em Portugal Studio, tá? Então, vocês vão escrever os códigos, né, dos determinados exercícios aqui entre a função início, tá? Dentro dela. Aí, outra coisa, dica aqui, ó, que ele fala também é que tem que escrever dentro das chaves, né? Tem gente que coloca uma chave, não fecha a chave, aí dá erro, então tem que abrir e fechar a chave, tá? Não pode ficar uma chave aberta no programa sem fechar, então a gente tem que abrir e fechar, tá? Algumas pessoas não estão fechando as chaves que estão usando. Do área do círculo, igual ele está falando aqui, que na semana 8, né, tem esse 8 ou 7, não sei, no tópico 7 ou 8, tem
esse exercício aqui da área do círculo, né? Então, tem a solução dele aqui em algoritmo que ele colocou, né? Só para vocês tentarem passar esse aqui, ó, do algoritmo para o Portugal Studio, né? Então, para quem não fez ainda, né, esse item aqui do tópico 7 é o 8, não sei onde que ele está, né, a área do círculo, é esse código aqui que está lá no gabarito da lista extra 2, que a gente já fez isso aqui como algoritmo, é só transportar isso aqui para Portugal Studio, né, fazer as alterações, receba, mais o quê? Tirar esses dois pontos aqui que a gente viu que não tem, tirar esse início e fim, colocar chaves, né, entre lá, igual a gente viu aqui, ó, essas chaves aqui, ó, é o início e o fim, então a gente escreve tudo aqui dentro. Então a gente tem que escrever aqui, isso aqui tudo lá dentro, sem início e fim, né? E no mais é isso. Ele fala aqui mais algumas dicas que eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Não vou falar todas não. Então verifiquem sempre aqui esse fórum de dúvidas aqui que a gente vai adicionar tópicos aqui referente àqueles erros que vocês podem estar cometendo de algum exercício em específico, tá? A gente não vai falar nome, a gente pode até pegar código de algumas pessoas para dar exemplo, tá? Aí a gente vai colocar aqui os códigos e vai falar onde está errado aí para facilitar para todo mundo, tá? Então, todos os tópicos que a gente colocar aqui, vocês vão receber pelo e-mail. Então, verifiquem o e-mail que vocês cadastraram no curso diariamente, tá? Para vocês receberem, né, quando que tem um novo tópico aqui, né? Então, é isso. Né? Verificar aqui o fórum também, né? Acrescentar um novo tópico aqui em caso de dúvidas. Isso aí. E lá no grupo também vocês podem mandar isso. Tá? Então, vindo aqui para os exercícios avaliativos agora, a gente tem aqui da estrutura de repetição para faça e da revisão. Eu quero saber aqui, ó, quem tentou fazer esses exercícios garçom e saldo do vovô que está aqui, pode tentar levantar a mão ou falar lá no chat para mim, por favor. Quem tentou fazer o garçom e o saldo do vovô? Gabriel, Raíssa, Gabriele, mais alguém? Tentou fazer, não conseguiu a nota máxima. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vi que a Cristiane, o Jander, a Evelyn, a Fernanda, vocês parece que não levantaram a mão, né? Então não conseguiu fazer esses dois. É isso? Na verdade, eu nem cheguei a olhar, eu tive alguns problemas pessoais e não consegui. Uhum. Não tem problema não. Mas aí eu atento aqui para vocês tentarem fazer, tá? Eu acho que esses exercícios aqui não tem prazo, mas quando vocês tiverem um tempo, vem cá e faz, tá? Para a gente praticar o que a gente já viu, para a gente fechar o curso, né? Porque a gente já está acabando o curso aqui, acho que falta 2 atividades que o Oswaldo vai passar ainda para acabar com o 100% da nota. Então, vocês, para não deixar tudo para a última hora, tentem fazer pelo menos 2, né? Cada dia vocês vêm cá e faz 2. Tipo assim. Evelyn falou que não conseguiu entender como usar o para faça. Entendi. Você veio na monitoria de terça, Evelyn? Evelyn Jander veio na monitoria de terça? Sim. E a Evelyn? Entendi. Eu acho que se você ver a gravação lá, se você não tiver visto, você vai entender bastante o que a gente falou lá. É tipo uma estrutura enquanto, que a gente já viu, só que agora é o para, né? Onde ela tem 3 seções. A primeira é a inicialização das variáveis contadora. Na segunda seção é a condição, né, que vai até quando. E a terceira seção é um incremento, né, do I, né, da variável contadora. Entendi, Jander. Então, a gente vai falar aqui agora de qual? Qual que vocês querem fazer primeiro? A do garçom ou a
a do saldo do vovô. Vamos começar pelo... Qual que vocês querem começar aí? Quem fez? Teve dúvida? Eu fiquei com dúvida, foi na do garçom. Tá. Ô, Gabriele, você tentou fazer? Tentou, né? Eu fiz e enviei. Enviou? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o seu código aqui para mostrar para todos. Pode. Ok. Então, vamos ver o que a Gabriele fez aqui. A estrutura aqui do algoritmo está certinha. Essas chaves aqui está abrindo, está fechando aqui. Então, tudo isso aqui é o para. Tá. Então, eu vou explicar primeiro aqui o que está pedindo o exercício garçom para a gente ver o que ela fez. Então, garçom, que é um exercício da OBI 2010. Então, a gente já está fazendo itens da OBI, né? Para praticar. Então, parte do treinamento de um novo garçom é carregar uma grande bandeja com várias latas de bebidas e copos e entregá-las todas numa mesa do restaurante. Durante o treinamento, é comum que os garçons deixem cair as bandejas, quebrando todos os copos. A SBC, Sociedade Brasileira de Copos, analisou estatísticas do treinamento de diversos garçons e descobriu que os garçons, em treinamento, deixam cair apenas bandejas que têm mais latas de bebidas que copos. Então, o que essa frase falou? Que os garçons deixam cair, no treinamento, eles deixam cair apenas as bandejas que têm mais lata do que copos. Então, se a bandeja que esse garçom, que a gente vai verificar depois, tiver mais lata do que copo, o que vai acontecer? Alguém sabe? A gente vai quebrar todos os copos. É isso que essa linha fala. Então, quando a bandeja tiver mais lata do que copo, né, todos esses copos vão ser quebrados, né, que ele vai deixar cair porque tem mais lata do que copo. Então, por exemplo, se uma bandeja tiver 10 latas e 4 copos, então tem mais lata do que copo. Então, todos esses copos vão ser quebrados. Então, o que ele fala aqui? Certamente o garçom em treinamento a deixará cair, quebrando os 4 copos. Por que ele deixou quebrar os 4 copos? Porque ele falou que quando tem mais lata do que copo, os copos que estão na bandeja quebram. Né? Então, 4 copos. Ele cai no chão e quebra. Então, já se a bandeja tiver 5 latas e 6 copos, né? Tem 5 latas e 6 copos. Então, tem mais copo do que lata. Né? Então, ele conseguirá entregar ela, né? Entregar a bandeja sem deixar cair. Por quê? Porque não tem mais lata do que copo. Conseguiram entender aqui a básico aqui do item? Sim. Ok. Então, escreva um programa que, dado o número de latas e copos em cada bandeja que o garçom tentou entregar, imprime o total de copos que ele quebrou. Tá? Então, alguém tem uma ideia do que a gente vai fazer? Vamos ver a entrada e a saída para vocês me responderem. Ó. A primeira linha de entrada contém um inteiro N. Então, essa primeira linha de entrada aqui contém um inteiro, ó, representando o número de bandejas que o garçom tentou entregar. Então, ele entregou 3 bandejas, tentou entregar 3 bandejas, então eu tenho que repetir esses comandos aqui quantas vezes? Vamos ver. Ó. As N linhas seguintes, né, representam a N bandejas. Então, se esse número de N aqui, né, representa o número de bandejas, então as N linhas são o quê? Representando as N bandejas. Então, se eu tenho 3 bandejas, eu tenho 3 linhas, né, 3 repetições, onde cada linha é o quê? Uma bandeja. Então, esse 3 aqui está fazendo o quê? Está repetindo esses comandos aqui quantas vezes? Hein, gente? Pode chutar, não tem problema não. A Gabriela falou que é 3, mais alguém? Vamos participar, gente. Que aí vocês vão entender melhor. Então, o que ele está falando aqui? Que cada linha contém 2 inteiros LC, indicando o número de latas e o número de copos. Então, L é latas e C é copos, respectivamente. Então, eu tenho que mostrar o que na saída? Devo imprimir uma única linha
contendo um único inteiro, indicando o quê? O número total de copos que o garçom quebrou. Então, aqui tem 3 bandejas. Vamos supor que é uma bandeja só. Esquece essas 2 últimas linhas aqui, tá? Finge que elas não estão lá. Então, eu, na primeira linha, coloquei aqui. Coloquei uma bandeja. Então, a minha primeira linha tem 1. Certo? Vou mostrar isso aqui melhor para vocês, ó. Só um instante. Aqui, ó. Então, como a gente está falando aqui do garçom, vamos falar aqui, ó. Então, o que está falando lá? Se a quantidade de latas for maior que a quantidade de copos, eu vou fazer o quê? Essa quantidade de copos vai ser quebrada. Então, essa quantidade de copos vão ser quebrados. Ok? O que está falando essa linha aqui, então? Ele me explicou que se tiver mais lata do que copo na bandeja, todos os copos que estão na bandeja não quebram. Então, verificando uma bandeja aqui, então, ó, que tem uma bandeja. Então, uma bandeja, na primeira linha eu vou colocar o número de bandejas. Então, uma bandeja. E aqui, as linhas seguintes, né, é a repetição de quantas bandejas são. Se é uma bandeja, então vai repetir quantas vezes? Uma vez. Então, nessa linha, ele está pedindo o quê? O valor de L e de C, que onde L é latas e C é copos. Então, vamos supor que eu tenho 15 latas na minha bandeja e quantos copos que eu vou ter? Vamos supor que eu tenho 5 copos na minha bandeja. Então, eu vou quebrar esses 5 copos ou eu não vou quebrar esses 5 copos? Vamos ver. Eu tenho uma bandeja, então eu repeti uma vez só, pedindo o valor de latas e de copos dessa bandeja, né? Então, quantas latas tem essa bandeja? Tem 15. E quantos copos? Tem 5. Então, ele fala aqui, lá em cima, explicando que é o quê? Quando L é maior que C, então, quando tem mais lata do que copo, o que acontece? Os copos vão ser quebrados. Isso. Então, os copos vão ser quebrados. Então, aqui na minha saída, vai ser o quê? Quantos copos que eu vou quebrar naquela minha bandeja? 5. 5. Então, é basicamente isso que ele quer. Vamos ver outro exemplo. Ó, vamos supor, então, que eu tenho 2 bandejas. Então, a primeira linha de entrada vai ser 2. Vamos supor, então, que como são 2 bandejas, então tem que ter quantas linhas aqui abaixo para indicar as bandejas, né? Lembrando que cada linha é uma bandeja, né? Para mim, em cada linha, falar o quê? A quantidade de copos, de latas e copos de cada bandeja. Se eu tenho 2 bandejas, quantas vezes vão ser repetidas os comandos para me mostrar a quantidade de latas e copos? Hein, gente? 2. 2 linhas. Então, eu vou ter essa linha aqui e essa linha aqui com os valores. Então, nessas linhas aqui, então, essas 2 linhas, eu vou colocar o quê? A quantidade de latas e a quantidade de copos. Sempre na ordem, igual ele fala, tá, gente? Lata primeiro e copos depois. Então, qual que é a quantidade de latas que a gente pode colocar aqui agora? Vamos supor que eu coloquei 6 latas. E quantos copos que eu vou colocar? Vamos ver. Se eu colocar 10 copos. Então, o que ele fala? Quantos copos que eu vou quebrar aqui? Quem pode me dizer? Olha a condição que ele colocou no enunciado. Se a quantidade de latas for maior que a quantidade de copos. Então, se lata, né, se tiver mais lata do que copos na minha bandeja, quantos copos que eu vou quebrar? Então, se tiver mais lata do que copo, isso, nenhum. Por quê? Porque não tem mais lata do que copo. Tem mais copo do que lata, né? Porque tem mais copos, né? 10 copos e 6 latas. Então, ele não entrou nessa condição se, né? Que ele falou no enunciado. Qual que é essa condição se? Se tiver mais lata do que copo, eu vou quebrar esses copos. Mas aqui eu não tenho mais lata do que copo, eu tenho mais copo do que lata. Então, não quebrei nenhum.
que está faltando aqui? Está faltando a segunda bandeja. Eu fiz só de uma bandeja, vocês viram, né? Então, vamos fazer da outra bandeja, ó, que é a segunda linha, né? Como alguém falou aí, que é 2 linhas. Então, eu fiz a primeira, mostrando as quantidades de latas e copos da primeira bandeja. Agora, eu vou fazer da segunda bandeja. Vamos supor que eu tenho 10 latas e 5 copos. Né? Vamos colocar 4 copos. Então, agora eu tenho 10 latas e 4 copos. Quantos copos que eu vou quebrar ao total visando as 2 bandejas? Eu tenho que mostrar quantos copos quebraram ao total, não só em uma bandeja. Então, quem pode calcular para mim aí quantos copos vão ser quebrados aqui? Com essas 2 bandejas. Olha o enunciado. Se tiver mais lata do que copo na bandeja, o que vai acontecer? Os copos dessa bandeja vão ser quebrados. E a saída do programa é o quê? Quantos copos eu quebrei? Vão ser 4, porque a primeira bandeja foi levada antes da outra. Tipo isso. Ou as duas estão sendo levadas, tipo, uma em cada mão, e aí, como uma caiu, a outra caiu também. Não, não é por aí, não, Então são Cristiano. 4, né? São 4 copos. Por que são 4 copos? Ele leva só uma bandeja, tá? Por vez. Você pensou em 2, mas é só Ah, uma. tá. Então, ele vai levar uma bandeja de cada vez. Então, essa bandeja aqui, quantos copos quebrou? Vamos ver. Ó, quando que quebra? Quando tem mais lata do que copo. Tem mais lata do que copo aqui? Não, então não quebrei nenhum copo ainda. Então, tem 0 na minha soma de copos quebrados. Então, guarda essa variável soma. Agora, na próxima bandeja, tem mais lata do que copo? Tem 10 é maior que 4, então tem mais lata do que copo. Então, quantos copos vai ser? A soma de copos quebrados, que é o quê? O que tem em soma, soma recebe o que tem em soma, mais o quê? A quantidade de quê? Quantidade de copos que quebrou, tá? Então, para me saber quantos copos quebrou, eu vou usar o quê? Uma estrutura condicional para isso, tá? Então, vamos tentar fazer aqui, ó, sem usar o Portugal Studio ainda. O que ele fala? A gente tem, deixa eu ver aqui as variáveis que a gente... Meu time fechou aqui, não sei por quê. Abriu de novo. Eu vou abrir o chat. Estava falando sozinho aqui. 3 e 2. Vamos voltar lá. Partilhar. Janela. Aqui, ó. Então, vocês estavam ouvindo eu explicar aqui sobre as variáveis? Ou eu já tinha caído?
Não, já tinha caído. Já tinha caído. Ah, tá. Então, vamos transportar isso que a gente viu aqui para o programa em si que ele falou. Então, vamos declarar inteiro, como ele pediu no enunciado. Então, presta atenção no enunciado declaratoriado. São entradas do tipo o quê? Inteiro. Então, inteiro o quê? N, que é a quantidade de quê? De bandejas. L, que é a quantidade de latas. E C, que é a quantidade de copos. Ok? Então, eu tenho a quantidade de bandejas, que é N, a quantidade de latas e a quantidade de copos. Isso tudo, essas três variáveis estão onde? Na descrição do meu exercício. Na onde, mais especificamente? Nas entradas. Ele fala todas as entradas lá. Ok? Então, tem N, L e C. Então, tá. Esse I aqui, ó, esse N, que é a primeira linha que a gente digita lá na execução, no exemplo ele mostrou lá, ele determina o quê? Vocês concordam comigo que esse quantidade é a quantidade de bandejas, né? Vocês sabem disso, que é a quantidade de bandejas, igual ele explicou. Então, quando tem uma bandeja, eu repito uma vez. Quando tem duas bandejas, eu repito duas vezes. Quando tem três bandejas, eu vou repetir quantas vezes? Hein, gente? Vamos participar, gente. Quantas vezes vai ser repetido? 3? 3. Quando tem três bandejas, eu vou ler as três bandejas. Quantos lados tem uma bandeja, quantos copos tem uma bandeja, quantos lados tem na outra e quantos lados tem na outra ainda. Então, são 3 vezes. E quando tem 4 bandejas, eu vou repetir quantas vezes os comandos de leitura aqui das lados e dos copos. Quantas vezes, quando tiver 4 bandejas, quantas vezes vão repetir? 4. É 4. Saiu da reunião de novo. Não estou sabendo o que está acontecendo, não. Vamos tentar aqui. Eu acho que é por causa do bloco de notas. Não está suportando. Mas voltando aqui. Vamos fazer no Portugal, então. Então, quando tem 4 bandejas, você vai repetir quantas vezes? 4 bandejas. 4 vezes. Então, o que isso está me falando? Está me falando que essa repetição é o quê? Como que a gente faz essas repetições? Com a estrutura de quê? Para. Isso. Então, vamos fazer o que eu já coloquei, que eu fiz lá aqui. Então, a gente viu que a gente vai usar uma parafaça para repetir o quê? Os comandos de leitura das latas e dos copos. Quantas vezes? Quantas bandejas eu tiver. Se eu tenho uma bandeja, eu vou repetir uma vez. Se eu tenho 2 bandejas, eu vou repetir quantas vezes? Hein, gente? Se eu tenho 2 bandejas, eu vou repetir 2 vezes. Ok? Então, é o seguinte. Ele está pedindo para a gente ler primeiro o quê? Quantas bandejas eu tenho. Então, vamos ler. Vamos ler N, que é o quê? Quantas bandejas eu tenho. Vamos colocar até um escrevo aqui para ficar melhor. Quantas bandejas você tem? Aí eu vou ler N, que é a quantidade de bandejas, como ele falou. Tá, então quantas bandejas eu tenho? Vamos supor que eu digito 2. Então eu vou ter que ler quantas vezes as latas e os copos? 2 vezes, certo? Então para isso eu vou usar o quê? Para me repetir essas 2 vezes, né, de leitura do copo das latas, eu vou usar o quê? Uma estrutura de repetição, o quê? Para, faça. Então para, abre parênteses e abre chaves. Ah lá, então tudo que está dentro das chaves dela é o quê? Os comandos que vão ser repetidos, né? Entre essas chaves e entre essa outra. Eu criei essa chave de agora, tá, gente? Então, dentro do parênteses, a gente tem quantos setores? Hein, gente? 3. 3 setores. O primeiro, então, é o de inicialização. O segundo é o de
de condição, e o terceiro é do incremento ou do decremento. Então, vamos separar aqui com 3 pontos e vírgulas. Então, vamos fazer o a primeira seção, que é o quê? De inicialização do quê? Da variável contadora. Então, vamos criar uma variável contadora inteira, o quê? I, começando com quanto? Com 1, ok? Então, já inicializei. Então, vamos para a próxima seção. Qual que é a próxima seção? A condição. Então, I, que é a minha variável contadora, tem que ir até quanto? Até o valor de bandejas, não é? Se eu tenho 2 bandejas, então eu vou começar de 1, então vai executar uma vez, e na próxima vez vai ser 2, então vai acabar. Então, esse I tem que ir até quanto? Até o número de bandejas. E qual que é o número de bandejas, gente? Qual que é o número de bandeja? Ele tem que ir de 1 até quanto? Até o número de bandeja. Então, qual I vai ser menor ou igual ao quê? Ao número de bandejas. E qual que é a variável que guarda o número de bandejas? N? N. Então, I tem que ser menor ou igual a N. Então, tem que ir de 1 até N. Olha lá, inicializei com 1 e vai até quanto? Até N. E na terceira seção, é o quê? É o incremento. E eu vou incrementar o quê? A minha variável contadora. Então, eu vou colocar o quê? I mais mais. Eu expliquei o que é esse I mais mais na última terça-feira. É na terça-feira que passou aí agora. O que é esse I mais mais? É aquele incremento que a gente estava fazendo aqui no final dos comandos. Ó. Que era o quê? I recebe que tem I mais 1. O que esse comando fazia? Ele fazia acrescentar uma variável contadora, né? Uma unidade de minha variável contadora para passar para a próxima vez. E isso aqui, esse comando aqui, é a mesma coisa que o quê? Que I mais mais. Então, para não precisar escrever que é I recebe I mais 1, eu coloco I mais mais. I mais mais faz o quê? A mesma coisa que o primeiro comando, né? Que ele soma uma unidade à minha variável contadora ali, que no caso é I, que está na frente do mais mais. Então, quando eu executar pela primeira vez, vai ser o quê? I igual a 1. Vai passar para a próxima como? I mais mais. Então, foi para 2. De 1 foi para 2. Vou para a segunda execução. Agora foi para a terceira execução. Então, vai ser 2 mais mais. 2 mais mais é o quê? 3. Então, vai para a próxima execução 3. Aí vai por diante, até a condição ser falsa. Ok? Então, esse mais mais é isso aqui, para passar para o quê? Para a próxima repetição. Então, por que a gente gosta de usar a para-faça? Porque ela inicializa a variável contadora, verifica e já incrementa. Então, aqui dentro não precisa se preocupar igual a gente costuma esquecer, né? Colocar a variável contadora, né? Para somar para a próxima. Então, esse comando para já faz tudo aqui no parênteses, certo? Então, eu já li a quantidade de bandejas. Então, esse para aqui vai até quanto? De 1, que é a primeira bandeja, até N, que é a quantidade de bandejas que eu tenho. Então, se eu digitar 3 bandejas, isso aqui vai repetir quantas vezes? Até 3. Até 3 vezes. Então, vai repetir 3 vezes. Então, eu vou fazer o que aqui dentro? Ele me falou que é para me ler a quantidade de latas e copos de cada bandeja. Então, eu vou fazer o que aqui dentro? Como é que lê a quantidade de latas e a quantidade de copos, gente? Leia a LC. Isso. Então, vou ler, leia, L, e depois o quê? Leia, C. Então, já li a quantidade de latas e a quantidade de copos do quê? Dessa bandeja, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Então tá. Então, eu já li a quantidade de latas e copos. E como que a gente soma se a gente viu que se tiver mais lata do que copo na bandeja, né? Então, essa estrutura de repetição aqui, ó, cada vez que ela vai executar o quê? Uma bandeja, né? Se tiver 3, vai ser uma bandeja, depois vai para a segunda, depois vai para a terceira. Então, a cada execução é uma bandeja. Então, eu já li a lata de copos dessa bandeja, e eu vou verificar o quê? A gente viu que se tiver mais lata do que copo nessa bandeja,
acontece o quê? Esses copos são quebrados. E no final tem que mostrar o quê? A soma de todos os copos que quebraram. Então, eu vou precisar de uma variável soma para somar todos os copos que eu quebrei. Ok? E como que eu vou somar a quantidade de copos que eu quebrei? A gente viu no bloco de notas, vamos transportar para cá. A condição. Se tiver mais lata do que copo, o que vai acontecer? Qual que é a condição? Todos os copos vão quebrar. Isso. Então, se tiver mais lata, né? Então, se tiver mais lata for maior que copos, né? Então, o que é isso? Se tiver mais lata do que copo, eu vou fazer o quê? Eu vou somar quantos copos eu quebrei. Então, soma vai receber o quê? Soma mais um. Soma mais um ou mais a quantidade de copos? Mais C. Mais C. Então, eu vou somar com esse comando aqui o quê? A quantidade de copos que eu quebrei. Então, eu estou verificando se tem mais lata do que copo nessa bandeja. E se tiver mais lata que copo nessa bandeja, eu vou fazer o quê? Somar quantos copos eu quebrei, que é C. Então, soma receber o que eu já somei, mais os copos. Está dando erro aqui na soma. Vamos ver o que é daqui. Tá? Porque ela não foi inicializada. Então eu não somei nada ainda, então eu vou inicializar ela primeiro, né? Vou esquecendo. Então, soma recebe 0 lá em cima, porque eu não somei nada ainda. Então, verifiquei e já somei quantos copos eu quebrei. Então, isso aqui vai ser executado 3 vezes. Vai ler... não, 3 vezes não. Vai ler quantas bandejas tiver, isso aqui vai ser executado, né? Por quê? Porque vai de 1 até a quantidade de bandejas que tem, que é o quê? Que é N. Então, tem que ler a quantidade de bandejas antes desse setor de repetição. Para quê? Para colocar a quantidade de bandejas, né, até onde ela tem que ir, que é aqui na condição, ok? Aí eu vou ler a quantidade de latas e copos dessa bandeja e vou verificar se tem mais lata do que copo. E vou somar quantos copos que eu quebrei, então. Se tiver mais lata do que copo, os copos são quebrados, igual ele falou, né? Então, vou somar quantos copos que eu quebrei. Aí, que depois dessa chave aqui, ó, que é a estrutura de repetição, fora dela, então, eu vou fazer o quê? Vou escrever quantos copos que eu quebrei, igual ele está mostrando. Né? Ele só quer a quantidade, não quer texto, não quer nada. Então, eu vou escrever o quê? A soma. O que soma está guardando? A quantidade de copos que eu quebrei. Vamos executar para a gente ver. Quantas bandejas eu tenho? Vamos supor que eu tenho 1. Então, quantas vezes que vai ler os latas e copos aqui, gente? Uma vez. Uma vez. Então, eu vou ler a quantidade de latas. Vamos supor que tem 5 latas. E quantos copos que tem? Vamos supor que tem 10 copos. Então, tem mais lata do que copo? Não. Não tem mais lata do que copo, não. É na ordem, né? Então, tem 5 latas e 10 copos. Então, nenhum copo vai ser quebrado. Então, a soma vai me mostrar o quê? Vai me mostrar 0. Tá? E vamos executar de novo. Vamos supor agora que eu tenho 4 bandejas. Então, vai pedir a quantidade de latas e de copos, tá? Então, vamos supor que tem 4 copos. 4 latas na primeira bandeja. Deu um espaço, né? Tanto espaço quanto entre também dá certo, tá? Então, vou dar espaço para cada bandeja. E quando passar para a próxima bandeja, dou Enter. Tá? Então, cada linha é uma bandeja. Igual eu falo, então, 4 latas na primeira bandeja e 6 copos na primeira bandeja. Então, tem mais lata do que copo? Não. Então, não vai quebrar nada. Então, a soma tem 0. Vamos para a próxima. Ele esperava um valor do tipo inteiro, mas o valor informado é outro tipo. Então, tem que dar Enter. 4 bandejas, 4 copos, 4 latas e 6 copos. Vamos para a próxima bandeja, então. Ó. Quantas latas que eu posso colocar agora? 10 latas e quanto? 5 copos. Então, tem mais lata do que copo. Então, vou quebrar quantos copos? 5. Então, a soma tem 5. Vamos se colocar 10 latas e 10 copos, não é maior. Então, não tem mais lata do que copo. Então, não quebrei. Então, tem 5 latas, 5 copos quebrados ainda desse aqui. Somado com 0, que não quebrou nada desses dois, então 5 ainda. Vamos supor que tem 8 latas e 4 copos. Então, eu vou quebrar quantos copos?
4 copos dessa bandeja aqui, porque tem mais lata do que copo. Então, 4 copos que eu quebrei aqui, mais 5 é o quê? 9. Então, eu quebrei quantos copos? 9 copos. Como que eu achei esse 9? Somando, né? Pegando o valor que eu já tinha em soma, se tiver mais lata do que copo. Então, soma é o que eu já somei, mais o copo que eu quebrei, né? Se tiver mais lata do que copo. E vou mostrar a soma no final. Aí aqui, ó, para não ficar esse programa finalizado junto com 9, eu posso colocar aqui, ó, antes, depois do escreva, escreva o quê? Um barra invertido N. Né? Então, se eu colocar quantas bandejas? 2 bandejas. Então, eu vai pedir 4 e 5. Tem menos lata do que copo, então não quebrou. E 10 e 8, que tem mais lata do que copo. Então, quebrou quanto? 8 copos. Então, mostrou 8 copos quebrados. Conseguiram entender esse exercício aqui? Todo mundo vai conseguir fazer e enviar lá no site desse jeito? Que eu expliquei? Sim. No 9, garçom. Sem espaço, sem nada. Já está ponto pó, tudo salvando em Portugal. Então, ele vai salvar ponto pó. Não dá espaço no nome, então eu já posso enviar desse jeito aqui para o LVP. Tá? Então, vou abrir outro aqui, outro que vocês quiserem fazer. Então, espero que vocês consigam fazer pelo menos esse garçom, tá? A gente já resolveu. Então, todo mundo tenta fazer aquilo que eu já falei, expliquei aqui agora, né? Pode voltar a gravação e fazer igual, também pode enviar, mas é importante que vocês entendam, né? O que eu fiz e tentem enviar, tá? Então, eu espero que todo mundo que está aqui envie esse item aqui que a gente fez agora de garçom. Ok? Então, como a saída ele quer só um número, então eu tenho que mostrar o número de copos que quebrou. Sem texto, sem nada. Vamos ver, voltando aqui a Gabriela, deixa eu ver o que ela fez. O que ela está fazendo aqui nesse programa dela do garçom? Ela está declarando real e número. Onde número é o quê? O número de bandeja. Não mais não, tá? Ah, tá. Obrigado. Então, aqui, o que a Gabriele fez? Vamos ver, ó. Ela está declarando soma e número tipo real. Aqui na descrição do item, ó, está falando, a entrada é o quê? A primeira linha contém um número inteiro, né? Apresentam N bandejas. Então, a próxima linha contém inteiros. Então, a entrada só tem entrada de inteiro. Não tem real, não, tá, Gabriele? Então, aqui, ó, soma e número, do mesmo jeito que você colocou NLC, também é inteiro essa soma e número aqui. Vamos ver para que você usa essa soma e número aqui. Você inicializou soma com 0, não somou nada, e N começou com 0. Né? Tá, então, começou com 1, foi até N, né, e mais. Se você inicializou o N com 0, então I é 1, I é menor, 1 é menor ou igual que 0? Não, I 1 é maior que 0. Né? Então, ele não vai executar esse estudo de repetição nunca. Tá, ô Gabriele? Então, o que você tem que fazer? É por causa que esse N eu estava comparando com a da bandeja. Entendi. Então, o que ele fala lá no exercício? Igual eu acabei de mostrar para vocês, que a gente tem que ler na primeira linha. O que ele falou aqui, ó? A primeira linha é o quê? A primeira linha contém o número de bandejas. Então, essas repetições que você colocou lá, você colocou esse para ler a quantidade de bandejas dentro da estrutura de repetição. Mas a minha estrutura de repetição, ela lê a quantidade de latas e copos, igual a gente viu. Então, esse lê a quantidade de bandejas vai determinar quantas vezes a estrutura de repetição vai ser repetida. Tá? Então, aqui, ó, o que você tem que fazer? Colocar esse escreva, digite o número de bandejas, leia o número delas, fora aqui, na estrutura de repetição, e tirar esse N aqui, começando com 0, que você já vai ler o N, então não precisa disso. E você vai verificar com o N aqui, igual você fez mesmo, né? Então, ele vai do valor que você colocar aqui, né? Vamos supor que é 3 bandejas, né? Então, N tem 3, né? Então, ele vai de 1 até quanto? Até 3. Então, eu vou repetir aqui 3 vezes, né? Lendo a quantidade de latas e copos das 3 bandejas. Então, isso aqui não precisa,
né? Não pode ser aqui dentro, tem que ser fora, igual eu já expliquei. Número de latas e número de copos. Aí você está verificando se a quantidade de copos é menor que lata. Também dá certo, né? Você vai somar com C. Lembrando o espaço, ó. Se não está colocando chaves para falar do se, que tudo dentro da chave tem o se, então você vai colocar o quê? O espaçamento aqui para frente do soma, tá? Não é na mesma coluna, é para frente, igual eu coloquei lá no item que eu acabei de fazer. Você está somando a quantidade de copos que você quebrou, mas não está mostrando. Então, você somou, mas não mostrou, entendeu? Por isso que você tirou 0. Por quê? Porque ele nem executou a estrutura de repetição para ler as quantidades de latas e copos, porque 0 1 não é menor ou igual a 0. Tá? Ele é maior. Então, ele não fez nada disso aqui para baixo, tá? Por isso que você tem que fazer essas alterações. Eu vou puxar um gancho aqui e vou fazer isso para você. Tá? Não sei se você está fazendo aí agora, mas eu vou fazer isso aqui para você. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso assim, dessa forma. Ó. Todo mundo que pode enviar aqui, ver nesses erros que a gente vai começar também, né? Os monitores vão começar a dar comentários aqui. Né, então, vocês fiquem atentos. Vai aparecer aí no e-mail, provavelmente, os comentários que a gente vai colocar nos seus envios. Aqui, a gente vai passar a fazer isso, para que vocês consertem e não fiquem com 0. Tá? Então, mesmo que vocês estejam enviado, feito, e terem tirado 0, deixa aqui que a gente vai comentar onde que vocês erraram para vocês consertarem e enviar de novo. Tá? Então, como que conserta e envia de novo? Tanto pode voltar lá no arquivo, no Portugal Studio que você fez, alterar lá, salvar e enviar de novo, quanto pode fazer o quê? Vir aqui ó, na barra de editar. Né? Todo mundo que enviou tem essa condição lá ó, de editar, né? O envio. Né? E se eu clicar aqui em cima do título 2 vezes, ó, eu posso renomear o nome do arquivo. Então, se ela tiver colocado aqui assim, garçom, espaço, bandeja, ia dar errado, por quê? Não pode ter espaço entre as variáveis, não, entre o título, né, no nome do arquivo, então não pode ter espaço, teria que ficar assim, ó, garçom, bandeja, certo? Como ela enviou só com garçom, então tá certo, tem extensão .por e não tem espaço, então tá certinho aqui o nome do arquivo. Então, já não tem problema o nome do arquivo, não. Então, vamos editar aqui, ó, igual ele tá falando. O que ele está falando? Que a estruturação está certa, essa soma em número é o quê? É inteiro, como a gente viu, então tem que trocar inteiro. Esse número que você está lendo, ele onde? Não está usando esse número, então pode tirar aqui. Então eu vou tirar e vou juntar com o comando inteiro que eu declarei aqui embaixo e vou colocar a soma aqui, tá? Que é a mesma coisa. Se não der espaço, vou deixar sem espaço ali então. Soma começou com 0, não 1.0, porque é do tipo inteiro, então não tem caso desse não. Então começou com 0. Esse n começando com 0 não vai ter, por quê? Porque eu vou ler aqui, ó, o n antes, igual eu expliquei, né? Antes da estrutura de repetição, para ele determinar o quê? Quantas vezes, quantas bandejas tem para me verificar para quantas vezes vai repetir esses comandos aqui de leitura, então, né? Das latas dos copos. Então, eu li aqui antes, ó, dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, aqui, ó, eu li, né, a quantidade de bandejas antes do estudo de repetição, né, com esse n, a quantidade de bandejas vai ser até quanto? Vai começar em 1 e vai até a quantidade de bandejas. Então, vai até a n. Certo? E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, dentro do estudo de repetição, então, ler a quantidade de latas e de copos, né, nessa ordem, latas e copos. Ele falou no exercício. Aí você está verificando se a quantidade de copos é menor que lata. Né? Tanto pode ser sim, quanto pode ser lata maior que copos, igual ele fala. Então, se tiver mais lata do que copo, o que vai acontecer? Você vai somar quantos copos que tem nessa vez, né, nessa bandeja. Porque quando tem mais lata do que copo na bandeja, esses copos são quebrados, igual ele explicou. Então, vou somar quantos copos que eu quebrei, né, que é copos aqui dessa bandeja. Né? Você deixou uns espaços aqui, eu vou tirar. Só para a gente ver melhor aqui.
Então, essas chaves aqui, ó, que você colocou, é o quê? É do par. Então, inicia aqui e termina aqui nessas chaves. Então, depois do par, eu vou colocar o quê? Na mesma coluna do par. Vou colocar o quê? Vou escrever o quê? Igual eu te falei, você tem que escrever o quê? A soma, que é o quê? A quantidade, a soma dos copos que quebraram. Então, você tem que mostrar isso aqui. Você somou e não mostrou, entendeu? Você tem que mostrar aqui a soma. Então, escreva a soma fora da estrutura de repetição, né? Onde a estrutura de repetição está somando com os copos quebrados. E depois eu mostro o total de copos que quebraram com a soma. Alguém queria falar alguma coisa aí? Pode falar. Eu entendi, mas eu estava com dúvida onde eu era para fechar com um parêntese. Qual parênteses? Essas chaves aqui que você fala? É chaves, isso. Tá. Então, todos os comandos que estão dentro das chaves é o quê? Aquilo que vai ser repetido. E o que está sendo repetido? É a leitura das latas, dos copos e a soma. Que você está calculando, né? Para cada bandeja, isso aqui vai ser repetido. Então, tem que fechar aqui, ó. Depois de ler a quantidade de latas e copos dessa bandeja e de verificar se tem mais lata do que copo. E depois somar. Então, essa repetição aqui faz o quê? Ler a quantidade de latas e copos. E se tiver mais lata do que copo, eu vou somar quantos copos que eu quebrei. Ok? E no final mostro a soma. Entendeu? Entendi. Ok. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que depois ela enviou o arquivo, né? E depois de enviar, vocês verem a nota lá e quiser editar o item, pode clicar em editar, ó. No item editar aqui, igual eu tô mostrando, né? Todo mundo tem esse, quando envia, tem esse botão aí de editar. Então, vocês vêm aqui em editar e modificam, né? Tanto pode fazer isso por aqui, pelo editar, né? Para trocar o nome e tal, editar o arquivo, tudo mais, os códigos. Tanto pode voltar lá no arquivo que você salvar do Portugal Studio, modificar lá e mandar de novo o arquivo. Também dá certo. Aqui, esse espaço aqui do C, ó, como eu não utilizei as chaves no C, então eu dei espaço. Tá? Então, você tem que dar esse espaço aqui, que está verificando, e se for verdadeiro, vai executar isso aqui. Então, para ele executar isso aqui, tem que ter esse espaço aqui, mostrando que esse comando está dentro do C, tá? Você não deixou. Aí, depois que vocês editarem, modificarem, né, para dar certo, vocês vão vir em onde? Vem aqui, nesse disquete aqui, né, para salvar. Então, salvou. Eu tô tá falando aqui que eu estou salvando para outro usuário, né? Não tem problema, não. É isso mesmo. Então, aqui, ó, nesse certinho aqui é avaliar. Então, vamos clicar em avaliar aqui para ver se deu certo. Isso aqui, gente, eu estou mostrando para quem já enviou, tá? Então, quem já enviou pode editar, né? No item editar lá, né, no botão editar, salvar e enviar de novo, modificado. Então, qual foi a nota proposta aqui, ó? 2 de 2. Eu posso clicar em visualizar envios, né? Também tem para vocês verem. 2 de 2. Então, deu certinho, porque eu mostrei a quantidade, né, a soma de quantos copos eu quebrei, né, lendo aqui, né, as latas e copos e verificando se tem mais lata do que copo, mostrando a soma. Todo mundo entendeu isso que eu fiz aqui no da Gabriele? Modifiquei aqui para ela ganhou 2 de 2, tá? Não vou fazer isso para mais ninguém não, tá, gente? Eu fiz aqui por causa da aula, para ficar gravado, para vocês verem como fazer essa adição aqui, tá? A gente vai fazer agora, ó, comentários em quem está enviando, né? Quem não está tirando 2, a gente vai colocar comentários, né? Que provavelmente vocês vão receber por e-mail esses comentários, né? Mas pode vir aqui nos seus envios do LVP e ver aqui se tem algum comentário, tá? Que aí a gente vai colocar o comentário aqui dos seus erros para vocês corrigirem e enviar de novo, tá? Então, como que vai corrigir? Vai editar e corrigem aqui as linhas de código ou o nome. Como que edita o nome? 2 cliques no nome e renomeia ele, tá? Não pode ter espaço no nome e tem que ter o ponto .por, ok? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Sim, eu entendi. Okay. Eu até já cheguei a usar essa função aí. Uhum. Ela é boa mesmo. Alguém quer mais um item para a gente fazer? Já passou do horário, mas a gente pode fazer por aqui ainda. Você fez 2 questões e deu erro. Qual que foi essas 2 aqui? Duração e do saldo, Jander? Não, foi da idade da Mônica e da quantidade de salários mínimos. Tá.
Mas você conseguiu fazer essas frações aí do saldo aqui? Você enviou? Não, não cheguei a fazer ele não. Vou fazer depois. Tá. Então você tenta fazer igual eu expliquei aqui, o garçom, e tenta fazer o saldo do vovô também. Se tiver dúvida alguém, eu posso dar dica de como faz o saldo do vovô, que é um pouco mais difícil. Então eu acho bom a gente falar sobre ele. Vamos ver aqui rapidinho, ó, que é a idade de Dona Mônica. Para ele, o envio dele aqui. Vou ver aqui o envio do Jando. Aqui, ó. 0 de 2. E o que você está fazendo? A descrição do programa é o quê? Tem 3 filhos. Dona Mônica tem 3 filhos de idades diferentes. Ela notou o quê? Neste ano, a soma das idades dos seus 3 filhos é igual à idade dela. Né? Neste problema, dada a idade de Dona Mônica e a idade dos 2 filhos, o programa deve computar e imprimir a idade do filho mais velho. Né? Por exemplo, se sabemos que Dona Mônica tem 52 anos e as idades conhecidas dos 2 filhos são 14 e 18, o que eu tenho que fazer então? Então, a idade do outro filho é o quê? A idade de Dona Mônica menos o quê? A soma dos 2 filhos. Que vai resultar em o quê? A idade do outro filho que sobrou, né? Então, a idade do outro filho, que não era conhecida, tem que ser 20. Por quê? Porque a soma das idades tem que ser 52. Então, 18 mais 14 vai dar 12, 32. E para 52 vai ser quanto? Vai ser 20. Então, portanto, a idade do filho mais velho é 20. Então, pode fazer o quê? Somar as idades dos filhos que são conhecidos, né, as idades que são conhecidas, e comparar com o quê? Com a idade de Dona Mônica. Então, 50 menos a soma das idades dos filhos tem que dar a do terceiro filho, que a gente não sabe, certo? Então, portanto, a idade do filho mais velho é 20. E mais um exemplo, Mônica tem 47 anos. Então, o total dessa soma aqui, ó, 21 mais 9, tem que ser 47. Então, vamos ver. 21 mais 9 é 30. Para 47 é quanto? 30 para 40 é 10. Para 7, 17. Então, 47 menos 30 é 17. Então, esse é o comando, a fórmula para a gente achar a idade do desconhecido, né, do filho desconhecido. Então, o outro filho tem que ter o quanto? 17 anos. E, portanto, a idade do filho mais velho é 21. Ele não quer a idade do filho que a gente não sabe. Ele quer a idade do quê? Do filho mais velho. Então, a gente vai achar a idade que está faltando do terceiro filho e o quê? A idade do terceiro filho e o quê? A gente vai achar a idade do terceiro filho e mostrar qual a idade dos filhos é mais velho. Nesse caso aqui, ó, 21, 9 e 17, qual que é o maior? 21. Então, 21 é a maior idade dos filhos. A primeira linha de entrada contém um inteiro M, que é a idade de Dona Mônica. Então, o primeiro item aqui é a idade de Dona Mônica, 52. A segunda linha contém o quê? Um A, representando a idade de um dos filhos. Então, do primeiro filho, 14. A terceira linha contém o inteiro B, representando a idade do segundo filho. Então, do segundo filho. Então, falta o quê? A idade do terceiro filho que a gente quer saber. Então, o meu programa tem que imprimir uma linha contendo um número inteiro, representando a idade do filho mais velho. Então, a gente tem que achar a idade do terceiro filho, né? Ela não tem 3 filhos. Então, vamos achar a idade do terceiro filho com aquela expressão que eu falei, né? É a idade da mãe, Mônica, menos o quê? A soma das idades do filho. Então, eu vou somar a idade do filho e vou retirar da idade da mãe, tá? Então, depois de saber a idade do terceiro filho, eu vou verificar qual que é o maior. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Eu vou fazer aqui como aluno, que aí vocês verem que também dá para fazer sem usar o Portugal Studio. Então, vamos aqui editar, nome do arquivo, idade de... Vou colocar só a idade mesmo, .por. Então, não tem espaço no nome, então vai dar certo. Tem a extensão .por, então também vai dar certo. Então, vou colocar aqui. Por que eu não gosto de fazer por aqui? Porque ele não coloca a estrutura básica do programa. Então, o que eu posso fazer? Ir lá no Portugal Studio, copiar a minha estrutura básica. Por isso que eu gosto de fazer no Portugal Studio e já mandar o arquivo, né? Também dá. Então, eu copiei a estrutura básica e dentro da função início eu vou escrever meu programa. O que eu vou escrever? Vou declarar
inteiro, igual ele falou, a idade de Dona Mônica, a idade do primeiro filho, né? Então vamos colocar em A, e a do segundo filho. Qual a idade do terceiro filho? Eu vou colocar em C, e a idade maior dos filhos eu vou colocar em maior. Então eu vou criar todas essas variáveis aí que vocês estão vendo. A idade de Dona Mônica, do primeiro filho, do segundo, do terceiro filho, e qual que é a maior. Então, eu vou ler o quê? A idade de Dona Mônica na primeira linha. Agora ele falou lá. Na segunda linha, eu vou fazer o quê? Vou ler o quê? A idade de quem? Do primeiro filho. Então, A. E na terceira linha, eu vou ler o quê? A idade do segundo filho, que vai ser o quê? B. Então, a gente quer achar a do terceiro filho. Como que a gente acha a idade do terceiro filho? Então, C vai receber o quê? Eu já expliquei como que a gente vai achar C. Vai ser o quê? Hein, gente? A idade da Mônica menos dos dois primeiros. Isso, então vai ser a idade de Dona Mônica menos o quê? A soma de quê? Das idades dos filhos, a soma de A mais B. Ok? Então, a idade do terceiro filho é o quê? Então, C vai receber o quê? O terceiro filho vai receber qual idade? A idade de Dona Mônica menos o quê? A soma dos dois filhos que eu sei. Então, se eu tiver, se Dona Mônica tiver 40 anos, o primeiro tiver 10 e o segundo tiver 20, então eu tenho 30 anos aqui dos alunos. Ou dos alunos não, dos filhos dela. Então, 40 menos 30 é 10, para me saber a idade do terceiro filho. Né? Então, 10 seria aqui, nesse exemplo, né? Idade de C. Então, vou somar as idades dos dois filhos, que eu já sei o valor da idade deles, e dessa soma, né, eu vou, da idade da mãe de Mônica, né, da idade de Mônica, eu vou tirar essa soma, né, e o valor vai ser a idade do terceiro filho que eu não sei. Eu vou mostrar agora no final o que é a idade desse terceiro filho, ou vou mostrar qual das idades do filho A, B ou C que é maior. O que eu vou fazer? Ele quer a idade maior ou ele quer a idade do terceiro filho? A maior. Ok, então como é maior? Então, como a gente acha um número maior? Menor, vocês lembram que quando numa aula que eu falei, para a gente achar um número menor, então menor tem que começar com zero. Para o primeiro número que eu ler, né, for maior que zero. Então, ele vai ser o menor. Não, no caso, não. Quando for para me achar um número menor, eu tenho que colocar um número muito grande para qualquer número que eu for comparar ele, o primeiro número tem que ser menor. Aí, para me comparar com os outros números. Então, para me achar o maior número, é ao contrário. Maior tem que ser o quê? Para me achar o maior número, tem que ser o quê? Eu tenho que inicializar maior com o quê? Com um número muito pequeno, um número zero, por exemplo. Então, qualquer número que eu for comparar com maior, vai ser maior que zero. Então, esse número vai se tornar o maior. Vocês lembram disso? Que eu expliquei? Então, o quê? Então, para a gente achar maior, a gente usa o quê? Uma estrutura para me verificar. E qual que é essa estrutura para me verificar? Uma estrutura condicional. Então, se o quê? O que tiver em C, que é a idade do terceiro filho, ele quer a idade menor, então tem que comparar com com A, B e C. Então, eu tenho que achar qual que é o menor, A, B ou C. Então, eu tenho que usar aqui o quê? Se o valor de... ele quer a idade maior. Então, qual que eu vou achar a idade maior? Se Se A for maior do que o maior, aí o maior passa a ser o A. Aí depois, se o B for maior que o maior, e assim por diante. Uhum. Então, se o A, na idade do primeiro filho, for maior do que eu tiver e maior, o que vai acontecer? Maior vai receber o que tem nesse A. Então, maior vai receber o quê? A idade de A que foi maior, né? Se A for maior que maior, então maior recebe esse A. Então, se
Se A não for maior que maior, vou usar o se não. Eu vou ter que criar outro se, que sem se não, né, Luiz Miguel? E não se. Não precisa não. Pode só fazer um se independente embaixo do primeiro se. Uhum, que eu tava- Se o B for maior que o maior, porque são independentes, né? Então são condições Poderia ser qualquer independentes. valor antes. Eu não posso usar aqui o se não se, gente, por quê? Porque ou A vai ser maior que maior, ou B vai ser maior que maior, né? Ou os três vai ser maior que maior. Então, qual que for maior, eu vou achar o valor maior, né? Atualizando o valor da variável maior. Então, se B for maior do que tiver na minha variável maior, eu vou fazer o quê? Maior, então, vai receber o valor de B. Outro se para me verificar o quê? Se o que tem na idade do terceiro filho for maior do que tem maior, o que vai acontecer? Então, o que? Maior vai receber o valor de C. Então, eu vou achar o valor de maior. A é maior que maior? O valor que tiver em A é maior que zero? É, então maior tem esse valor de A. B é maior do que o valor de A? Então maior não é zero mais, é o valor de A. Né? B é maior que o valor de A? Se for maior, vai receber esse B, então. Ele é maior que A, então maior recebeu B. Vai verificar depois de novo se o C é maior do que o valor de B, que foi maior na última vez, vocês lembram, né? Então, se ele for maior que o valor de B, né, que é o que tem valor de maior, maior vai receber esse valor de C. Então, no final aqui, ó, depois dessa estrutura assim, eu vou fazer o quê? Vou escrever o maior valor, né, que é a minha variável maior atualizada. Ok? Então, aqui, ó, eu fiz aqui. Interessante que, nesse caso, a gente poderia até inicializar o maior como sendo A, por causa que sempre o primeiro valor é o maior. É sempre que você começar a ler o primeiro valor, ele vai ser sempre o maior, porque não tem nenhum outro valor. Então não precisaria nem desse se A for maior que maior. Mas isso é só um detalhe. Vocês poderiam tanto fazer com esse primeiro se quanto sem esse se. Mas isso é só um insight. Por exemplo, se nesse caso, é claro que não pode, por causa que ninguém tem idade negativa, mas se pudesse entrar com valor negativo, não teria um número pequeno o suficiente para a gente colocar lá no maior, para ele ser o primeiro maior. Então, a gente inicializaria ele como sendo o primeiro valor que entrou. O primeiro valor que a pessoa digitou vai ser o novo maior. Aí, a partir daí, começa a comparar com cada valor. Ah, tá, eu entendi. Aí tira o primeiro se, né? Sim. Aí teria que tirar o C aqui. E já colocar o A recebendo, maior recebendo o A. Então, no lugar desse C que seria maior, já vai receber o valor de A. Porque ele é o primeiro valor, então ele é o valor maior por enquanto. Né? Aí depois você vai verificar o quê? Se B é maior que o valor que tem maior agora, se for maior, vai receber B. E depois vai verificar se o que tem em C é maior que o que tem em B. Se for maior, vai receber C e vou mostrar no final. É isso aí que ele falou aqui. Entendeu? Ok. Então, vou executar aqui dessa forma. Então, vou salvar e vou fazer o quê? Vou em avaliar. Vamos ver o que ele vai fazer. Nota 0 de 2. Então, como eu tirei 0 de 2, vamos ver os envios aqui para ver onde que a gente errou. Para mudar isso. Entrada 5214, a variável maior não foi declarada nesse escopo. Então, a variável maior... É por causa que você pôs se eu não me engano, você pôs o escreva maior fora da função início. Tá, não. Esse maior que tá... não. O maior lá em cima, que você inicializou, tá com a letra maiúscula. Uhum. Aí tem que mudar aqui tudo para maior. Vou mudar os menores aqui para minúsculo.
maior, minúsculo. Vou salvar, vou avaliar. Então, como vocês viram aqui, então que eu mudei, né? Inicializei ela como minúsculo e usei ela maiúsculo. Então, inicializei ela minúsculo, tem que usar ela toda minúsculo, né? Então, aí deu certo. 2 de 2. Então, todo mundo conseguiu entender conseguiu entender, Jander? Você que não conseguiu fazer? Sim, entendi. É porque eu não tinha feito a comparação dela, por isso que eu não tirei 10. Uhum. E a outra é a quantidade de salários mínimos, né? Que você falou que não conseguiu, né? Sim. Esse quantidade de salários mínimos, eu vou deixar para você olhar, porque em uma lista de algoritmos que a gente pediu para vocês enviarem, tem um desse exercício aqui. Então, vocês vão fazer o quê? Quantidade de salários mínimos que tem... Não sei se vocês vão lembrar lá de uma lista que tem esse item. Então, tentem achar essa lista que vocês enviaram aí e transportem, né, do algoritmo para o Portugal e mandem aqui, tá? Mas mesmo assim eu vou visualizar o seu envio aqui, ó. Estou como estudante, vou voltar aqui. Lista de envios, Jander. O que você está fazendo? Você está quantidade real, salário mínimo, salário de uma pessoa, SP. E o salário mínimo, SM. Quantidade vai ser SP, né, que é o salário de uma pessoa dividido pelo salário mínimo. O número de salários mínimos que uma pessoa tem é quanti. Deixa eu verificar aqui a saída. Você tá colocando na saída um número, um texto e depois o valor do salário. Não pode. A saída dele aqui é só o valor na quantidade de salários. Tá? Então você tem que tirar o que aqui? Eu vou editar para você, só para mostrar aqui na gravação, né? Então vem aqui em editar, né? É o que você ir fazer. Né? O nome tá certo, não tem espaço e tem o ponto pó. Então tá certinho. Então, você não pode colocar esse texto aqui antes. Por quê? Porque ele quer só o valor da quantidade de salários. Então, é só escreva quanti. Tá? E outro erro, quanti aqui, ó. Você vê que aqui na descrição, ó. Não vou sair, não. Na descrição ele fala que é um número real. Você vê lá que tem casas decimais. Então, quanti tem que ser o quê? Tem que ser real também. Tá? Então, você não precisa desse quanti inteiro aqui, não. Porque ele é real. Para você ver que a quantidade lá na saída dos exemplos tem casas decimais. Então, você tem que deixar ela real. Vou salvar aqui, sim, e em avaliar. Vamos ver o que vai dar certo. Avaliando. A nota 0 de 2. Vamos ver aqui, então. Por que deu essa nota? Os testes estão aqui, ó. Visualizar o envio. Teste. Digite o salário de uma pessoa. Digite o salário do mínimo. Tá. Digite o salário de uma pessoa, digite o salário mínimo. É uma saída. Então, se é uma saída, tô lendo aí. Tá dando esse erro aqui. Então, eu vou ter que tirar esses comandos aqui de escreva. Tá pedindo o salário de uma pessoa. Tá dando erro nesses comandos aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui o escreva. Vou pedir e vou só digitar o SP e o SM. Vou salvar e vou enviar. Vocês viram que eu achei o erro na onde? Nos testes de saída. Vocês viram lá, né? Que eu cliquei no primeiro teste, ele me mostrou a frase lá do escrevo que tá dando errado. Então, tirei ela para ver. Ainda deu 0. Vamos ver aqui outro teste. Essa saída aqui. Eu acredito que esteja fazendo a divisão ao contrário. Né? Ela está dividindo
o salário mínimo pelo... Não. Não tá certo. (0,36). Deixa eu ver aqui. Eu vou ver um aqui que tirou 2. Vamos ver o que ele fez aqui. Leu SMS. Dividiu S por SM e arredondou por 2 casas decimais. Escreveu conte. Acho que está pedindo para arredondar, né? Então, Eu coloquei a biblioteca matemática. não colocou biblioteca matemática? Você tem que colocar a biblioteca matemática, então. E... Não, eu acho que no outro que funcionou, que deu 2 de 2, estava a divisão ao contrário. Eu acho que ele leu na ordem errada, que diz lá na descrição. Eu acho que o salário mínimo era o... errou aqui na entrada. A primeira linha contém o valor do mínimo é o salário primeiro. mínimo. E na segunda é o salário da pessoa. Então tá ao contrário aqui, tá, Jander? Presta atenção aqui, ó. Para editar, vou fazer para você aqui, ó. Você tem que ler o salário mínimo de agora, que tá valendo, e depois o salário da pessoa. E dividir o salário da pessoa por SP. Por SM, no caso, né? Que é a quantidade que você vai achar aqui. Ele não pede, não sei se ele pede para arredondar. Vamos ver aqui se vai querer que arredonde. Avaliar de novo. Tá vendo que eu posso editar e enviar quantas vezes for até dar certo. Né? Não tem número de vezes que pode enviar, não. Então, a gente vai pegar, né, o Oswaldo, eu e o Luiz Miguel, a gente vai fazer comentários dos seus envios aqui para quem não tirou total, tá? No 2, tirou 1,80, tirou 0, a gente vai fazer comentários, tá? Então, vocês verificam os seus envios no LVP para ver os comentários e corrigir, tá? Onde que está errado. Então, aqui a nota foi 0 de 2 ainda. Vamos ver aqui de novo. O teste. O que ele está falando aqui? 2, tem que arredondar para 2 casas decimais aqui, tá vendo? Então, Janda, eu vou deixar para você arredondar, tá? Então, tem que fazer o quê? Ele está pedindo para arredondar. Tem que inicializar, aqui, incluir e arredondar aqui o valor de quantidade. Tá? Com 2 casas decimais. Tá bom, Jander? Tá. Então, gente, já passou aqui do meia hora, né, no nosso horário. Tentem fazer essa quantidade de salários mínimos que eu mostrei, a unidade de Dona Mônica também que eu mostrei. Tentem fazer a do garçom, que também mostrei, né? Então, depois, né, já está feito aqui, já mostrei como é que faz, né? Tentem fazer agora, né, por vocês, o saldo do vovô, comida aquilo, diferença e verifica a parede, tá? Tentem fazer e envie para na terça, né, não tem matéria nova, a gente vai mostrar mais dicas e vai corrigir aqui e fazer os comentários, tá bom? Então, se não tem mais nenhuma dúvida aqui agora, a gente pode voltar na terça-feira no mesmo horário, tá, gente? Então, obrigado para todo mundo que participou aí. Ok. Até terça-feira às 4 horas, então. Um abraço. Tchau. Obrigada pela aula.